Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Salmo 84, um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o advento é momento para refletirmos de forma mais profunda acerca da salvação de Deus. Muitas vezes corre-se o risco de apenas pensarmos de uma dinâmica de Deus a partir do medo, ao qual, se nós não nos convertermos, nós seremos punidos, como se a lógica e a relação de Deus fosse de opressão, de aniquilação do ser humano. Mas não é assim. A salvação de Deus, primeiramente, trata da recuperação do ser humano, não fora da história, mas dentro da própria história. O Verbo de Deus se faz carne, habita entre nós, para nos apontar o caminho. Claro que nós temos a dimensão do sacrifício, mas a vida que Jesus leva até o sacrifício é para nos apontar também a vida que nós devemos levar. Uma caminhada de esperança, de conversão, sim, de arrependimento, aprendendo com os nossos erros, com as nossas falhas, mas somos convertidos com a experiência do Espírito Santo e na proposta do amor de Deus. E que possamos ter ânimo mediante esse amor e essa esperança. E isso é tratado na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, capítulo 35, dos versículos 1 ao 10. E o capítulo de hoje é um dos textos mais belos do livro de Isaías, repleto de imagens poéticas que apontam para a restauração e salvação prometidas por Deus. E esse capítulo descreve um cenário de esperança e alegria, no qual Deus renova a criação e conduz seu povo à liberdade e plenitude. E o capítulo 35 está inserido em uma seção de mensagens, julgamento e restauração. Após capítulos anteriores que descrevem o castigo dos inimigos de Israel, como está no capítulo 34, este texto é um contraste, apresentando a promessa de salvação e renovação para os fiéis. Aponta para o retorno dos exilados, mas também antecipa a redenção escatológica, ligando-se a temas do reino de Deus. E no início do texto, dos versículos 1 ao 2, temos aqui uma linguagem da renovação da criação. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. E aqui é utilizada a imagem de uma transformação natural. O deserto, lugar de aridez e morte, torna-se um jardim exuberante. Isso simboliza o impacto da presença de Deus que transforma tudo ao seu redor. O narciso é uma planta que floresce em condições áridas, representando a esperança mesmo em situações difíceis. Algumas semanas atrás, no deserto da Arábia Saudita, tivemos um fenômeno meteorológico na qual tinha neve no deserto. Algumas pessoas começaram a fazer alusão que isso seria essa passagem de Isaías. Mas não tem uma relação direta. Aqui nós estamos olhando para uma outra dimensão, para uma dimensão espiritual, mas muitas vezes nos dias de hoje as pessoas pegam alguns acontecimentos, tentam encaixar com o texto bíblico para tentar fundamentar uma mensagem. E devemos tomar cuidado para não distorcer as coisas e a mensagem. Depois, nos versículos 3 e 4, fortalecendo os fracos,
Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos vacilantes. O profeta chama os fiéis a encorajarem os que estão desanimados, anunciando que Deus vem com justiça para salvar. Este é um chamado à coragem e confiança, pois o Senhor é fiel às suas promessas. E nos versículos 5 e 6, a restauração física e espiritual. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Nós podemos perceber que tudo isso está presente na conduta e na vida de Jesus. A vida de Jesus em si é um grande milagre. O próprio fato da encarnação já é um grande milagre. O que ele faz da sua vida em obediência ao Pai também já é um milagre. Apontando para as nossas vidas que nós podemos caminhar com milagres em nossas vidas a partir do momento que sejamos obedientes à vontade do Pai. Isso não quer dizer que vai ser fácil, que é algo simples, mas é compromisso. E o compromisso exige persistência, fidelidade, honrar dia após dia com nossas atitudes e com nossa forma de viver. E no Evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 5, dos versículos 17 ao 26, narra a cura do paralítico que foi levado a Jesus por seus amigos, sendo descido por uma abertura no telhado devido à multidão. E esse episódio revela tanto o poder de Jesus quanto a profundidade de sua missão. Ele não veio apenas para curar o corpo, mas para perdoar pecados e restaurar a comunhão com Deus. Eis o grande fundamento da salvação: restaurar a comunhão com Deus. E é interessante o contexto dessa cura. O ambiente mostra Jesus em um cenário público, atraindo líderes religiosos, curiosos e céticos. Enquanto eles observam, um grupo de amigos, movido pela fé e determinação, traz um paralítico para ser curado, não se deixando deter pelos obstáculos. E a cena demonstra fé ativa e coragem. Os amigos não apenas acreditavam no poder de Jesus, mas agiram para superar as barreiras, uma lição sobre a importância de interceder por outros. Então temos aí o primeiro ponto que merece destaque: a atitude dos amigos. Não apenas falar de Jesus, acreditar que Jesus tem poder de mudar a vida das pessoas, mas levar ao encontro com Jesus. E podemos levar esse encontro com Jesus de várias formas, a partir do nosso testemunho, a partir de nossa presença, a forma que cremos no nosso dia a dia. E depois, nos versículos 21 ao 22, há um questionamento dos escribas e fariseus. A pergunta é: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes: que estáis pensando em vossos corações? Os líderes religiosos questionam em silêncio a autoridade de Jesus. Ele, ao perceber seus pensamentos, desafia-os introduzindo o tema de sua identidade divina. E Jesus aqui já conecta o perdão espiritual com a cura física, mostrando que ele possui autoridade tanto no céu quanto na terra. A cura é visível e um sinal tangível do poder divino, que confirma o invisível, o perdão dos pecados. Então, muitas vezes, quando ocorre a cura física, é para mostrar o visível, mas sempre apontando para o invisível, que é o perdão dos pecados, a conversão, a renovação de vida, a transformação de consciência. Essa é a proposta da salvação, apontando para o ser humano, tanto na forma física, assim como na forma espiritual, e que possamos depender sempre, cada vez mais, de Deus em nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.